Vamos ficar de pé? Atos capítulo 2, verso 1 a 21. Glória a Deus. Vamos estar orando nesse sentido também, né? E a palavra do Senhor diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhe distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E quando se fez ouvir o barulho daquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de grande perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Nós somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos. Como os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? E todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que é que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo já a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que já foi feito aqui, pela Tua presença, pelo Teu agir no nosso meio. E nesse momento te pedimos que o Senhor possa estar nos instruindo e nos guiando na Tua palavra. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado e que somente o Senhor tenha primazia nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Atos capítulo 2, um texto muito conhecido, né, principalmente das igrejas pentecostais, ainda que eu não vou entrar por esse caminho, se é língua estranha, se não é língua estranha. Se você quiser saber isso, a gente fala depois pelo WhatsApp, eu dou-lhe a minha opinião, o foco não é isso aqui, mas Atos capítulo 2 demonstra a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o povo de Deus, para que o Espírito Santo passasse a habitar nos homens. No passado, o Espírito Santo ele agia nos homens, né? Mas não como uma habitação permanente. Mas a gente vê em momentos do passado que ele vinha, possuía um homem para instruir a fazer alguma ação, para combater, seja para que fosse, mas não era uma habitação permanente. A partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio para morar no crente. Amém? Tem morada de Espírito Santo aqui? Amém, glória a Deus por isso. E Jesus havia dado uma ordem, ele diz assim: esperai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, né? Atos capítulo 1 verso 4, diz, como nós lemos, comendo com eles determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, ao qual ele disse: de mim ouvistes. E Jesus estava dizendo claramente para eles, quando a gente vai ver no sentido
do texto original, lá em Lucas capítulo 24, quando Jesus diz esperar em Jerusalém, aquela palavra que é utilizada ali, esperar, é tipo, fica sentado, fica quieto, né? É como se Jesus, eu já falei isso aqui, é como se Jesus dissesse assim, olha, não deem um passo sem mim, tá ok? Eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou mandar o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês conhecem e que vai estar em vocês, vai-vos dizer o que é que vocês têm que falar, vai-vos dizer o que é que vocês têm que fazer, é esse o Espírito Santo, é esse o Espírito Santo que guia nós, amém? Amém. E ele deixou isso bem claro, espera aí, não vai fazer coisa da tua cabeça, né? Jesus tinha ensinado eles a doutrina. Jesus tinha ensinado aqueles homens a ser crente, né? A serem seus discípulos. Jesus tinha investido 3 anos e meio. Jesus tinha investido 3 anos e meio com aqueles homens ali. Ele deu tudo o que ele tinha àqueles homens ali de conhecimento. E ele tinha deixado bem claro isso para os discípulos. Lá em João capítulo 15, no verso 5, ele disse, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto. Porquê? Porque sem mim nada podeis fazer. Olha como é importante nós lembrarmos disso aqui, né? Porque nós somos os ramos, nós não somos a videira, né? Nós nos alimentamos da raiz, mas nós não somos a raiz. Nós somos os adoradores, nós não somos o objeto da adoração. Nós somos os servos, nós não somos o dono da festa. E Jesus deixou bem claro, olha, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja é minha. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edifica a igreja é Jesus. Quem dirige a igreja é Jesus. E nós somos meros dispenseiros, como mordomos daquilo que não nos pertence a nós. E como mordomos e dispenseiros, nós não podemos agir sem as ordens do dono, sem as ordens do patrão. Eu, por muito tempo, estive à frente de uma empresa com vários funcionários. E havia coisas secundárias que eu fazia, tinha autonomia. Mas havia outras coisas que eu tinha que chegar perto do patrão, subir o escritório e perguntar assim, Senhor Pedro, podemos fazer isso e isso? E se ele dissesse sim, eu fazia. Se ele dissesse não, eu só tinha que aceitar. Porque a empresa era dele. E às vezes eu dizia para as pessoas, eu brinco com um brinquedo que não é meu. Mas no dia que o meu patrão pedir esse brinquedo, eu tenho que dar, é dele. Né? E a igreja, ela é de Jesus. A gente anda aqui, mas a igreja tem um dono, ela tem um senhor. Né? E ele disse, olha, eu edificarei a minha igreja. Nós às vezes dizemos assim, vamos lá na minha igreja. Né? Isso não é ruim, não estou falando que isso é ruim, isso é uma maneira afetuosa que nós usamos, né? Porque nós fazemos parte dessa igreja, né? Nós fazemos parte desse corpo, nós participamos das coisas que acontecem aqui, as vidas que são restauradas, as pessoas que recebem Jesus, as pessoas que são batizadas, é como se fosse a nossa casa, é a nossa família, né? Então não é ruim a gente dizer assim, olha, vamos lá na minha igreja, né? A minha igreja é uma bênção. Agora, isso aí, eu também falo assim, né? E que para mim é pior, né? Porque quando o pastor fala minha igreja, a pessoa já pensa assim, ó, o pastor está a querer mandar na igreja. Não, mas eu falo no mesmo sentido que qualquer um fala, porque a gente se sente em casa. Só que nós nunca podemos esquecer que quem é o verdadeiro dono da igreja. E Jesus, ele deixa isso bem claro, morrendo por ela. Jesus comprou com o seu próprio sangue. Jesus resgatou a sua noiva do império das trevas. E ele voltará para receber a sua noiva com poder e glória. Os irmãos creem nisso. Então, se nós cremos nisso, então nós temos que ter a certeza, meus irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode-se levantar o que quiser levantar. Pode haver a perseguição que houver. Pode haver o que acontecer, pode arrebentar uma guerra, uma bomba atômica. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E Jesus nunca perdeu o controle da sua noiva amada. Nunca. E a igreja tem que confiar no seu dono. A igreja tem que confiar no seu Senhor. A igreja tem que confiar no seu noivo. Ele diz, eu edificarei a igreja. E por isso ele diz assim, olha, esperem em Jerusalém. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas com o inferno não se brinca. Então esperem,
É como se Jesus estivesse dizendo para a igreja, para aquele povo que ali era a igreja: olha, vocês acham que podem vencer essa luta sozinhos? Vocês acham que o sucesso da igreja está na vossa capacidade, nas vossas estratégias, nos vossos planos, nos vossos atos de justiça? Não, isso não vale nada. Jesus sabia as forças que a igreja enfrentaria e seriam forças malignas e espirituais. Por isso que ele diz: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E ninguém vence forças malignas e espirituais com armas carnais, com a força do braço. Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A igreja tem inimigos, e esses inimigos são espirituais. Inimigos espirituais que às vezes usam pessoas, sim, obviamente, né? Tentando influenciar opiniões, com o único objetivo de dividir a igreja, com o único objetivo de satisfazer os seus próprios interesses. E Jesus adverte a sua igreja: não mexa uma palha sem o Espírito Santo mandar. Depois desta ordem, aqueles discípulos fizeram o que todos nós devíamos fazer. Eles foram buscar orando. Eles foram buscar de Deus orando. Eles foram buscar em oração a direcionamento. Oraram enquanto esperavam a promessa do Pai. Eles podiam pensar assim: Deus prometeu, Deus vai cumprir, vamos viver de qualquer jeito mesmo. Mas não. Eles dobraram seus joelhos, eles estavam juntos, eles estavam unânimes, buscando a Deus. Eles não sabiam bem como é que seria isso. Eu imagino que eles podiam pensar assim: mas como é que será esse Espírito Santo, né? Porque Jesus a gente viu, né? A gente estava lá com ele, mas esse Espírito Santo, como é que ele vem? Como é que será esse revestimento de poder? Né? Ainda hoje as pessoas discutem isso, né? Como é que vai ser essa história? Como é que nós vamos saber qual é que vai ser o sinal? Né? Jesus tinha subido aos céus fisicamente, aparentemente eles estavam ali por eles mesmos, né? E isso gerava dúvidas certamente na cabeça deles. Inclusive as últimas palavras deles para Jesus foi uma pergunta. Ou seja, a última coisa que eles disseram para Jesus foi uma pergunta, porque havia muitas coisas que eles queriam saber ainda, muitas dúvidas que eles tinham. E eles falam assim: Jesus, olha, será neste tempo que vais restaurar Israel? Foi a última pergunta que eles fizeram para Jesus, lá em Atos capítulo 1, versos 6-8. Eles dizem: olha, Jesus, será nesse tempo que vais restaurar Israel? E Jesus respondeu: olha, não vos compete saber isso. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou segundo a sua própria autoridade, mas vocês vão receber poder do Espírito Santo. Então esperem, quando vocês receberem poder, o Espírito Santo vai vos guiar, o Espírito Santo vai vos capacitar, vocês vão ser meus testemunhas, vocês vão ser ousados para pregar e para saber as minhas coisas. Mas agora não compete, agora tem uma preocupação: a preocupação é receber aquilo que está prometido pelo Senhor. Né? O foco agora é receber aquilo que vai vos preparar e capacitar para viver neste mundo difícil. O foco agora aqui nesse momento era o Espírito Santo. Eles tinham dúvidas, mas eles confiavam em Jesus. Eles tinham medos, mas eles confiavam em Jesus. Eles não sabiam o que é que vinha pela frente, mas eles conheciam quem tinha dado a ordem. E se Jesus deu a ordem, então vamos orar. E mesmo sem entender direito, tudo vai ser do jeito que Deus quer. E o jeito que Deus quer é o melhor jeito. Reunidos naquele lugar, 120 pessoas obedientes a Deus receberam o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo desce como um fogo sobre a cabeça de cada um e eles começam a falar línguas que não conheciam. Eu não vou dar ênfase aqui que línguas são essas. Não é esse o propósito desse sermão. Podemos falar sobre isso porque eu sei que isso causa muita dúvida nas pessoas. Mas o meu WhatsApp está 24 horas por dia, a gente pode falar depois. E naquele momento, conforme diz lá no verso 4 de Atos capítulo 2, o Espírito Santo, eles ficaram cheios e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Foi um sinal que tinha um propósito ali. Porquê que esse sinal tinha um propósito? Porquê o falar em línguas? E a gente vê aqui que eram línguas que foram entendidas, né, por quem os ouvia. Mas porquê isso? Era dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes era uma das 3 festas
das peregrinações. O que eram as festas das peregrinações? As festas das peregrinações eram festas em que os judeus se deslocavam para Jerusalém. Nem todas as festas havia essa necessidade, mas tanto a festa da Páscoa, que era a primeira festa, tanto a festa de Pentecostes, como a festa dos tabernáculos, eram festas que o povo peregrinava até Jerusalém. Então imagina, nesse dia, nesse período de festa, a cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas de todos os lados do mundo. De todos os lados. A gente leu aqui um texto, é bastante até difícil falar aquelas nacionalidades todas, mas ali estão entre 14 a 16 nacionalidades diferentes. O texto diz que estava pessoas de todas as nações debaixo do céu, no verso 5. Porque os judeus, ao longo da sua história, foram se dispersando pelo mundo. Por causa das guerras, por causa das dificuldades sociais, por causa dos exílios. Os judeus foram se espalhando por toda a parte do mundo. E isso acontece conosco também. Pensa assim, quando alguém sai, igual nós saímos da nossa terra, estamos aqui num país que fala uma língua diferente. A gente quando vem para um país diferente, a gente acaba se adaptando um pouco à cultura, né? Não sei se os irmãos fazem isso, eu acho que é sábio fazer isso, custa menos, né? Porque a gente quer trazer o nosso país para aqui e não vai dar certo, entendeste? Então quando a gente chega a um país diferente, a gente acaba meio que se adaptando à cultura e até à própria língua. Eu, por exemplo, eu sou português, não é difícil vocês encontrarem portugueses aqui na França que já não falam português, não é difícil, né? Eu conheço alguns. Por quê? A pessoa veio para aqui, às vezes veio muito nova, depois já nasceu filho, já nasceu neto, e a pessoa, ela não perde aquela identidade cultural, religiosa, mas tem coisas que vai perdendo. E era o que acontecia com os judeus. Ao longo do tempo, os judeus que estavam dispersos, eles não perdiam a sua identidade religiosa, tanto que 3 vezes por ano eles iam lá para Jerusalém. Mas às vezes havia coisas que eles iam perdendo, a língua, a comunicação. E nós vemos que Jerusalém, segundo a arqueologia, era uma cidade para cerca de 70 mil pessoas. Uma cidade pequena, por exemplo, Ponto tem 20 e pouco, 30 mil pessoas, parece. Então não era uma capital, né, uma cidade que não era muito grande, 70 mil pessoas. Mas segundo Flávio Josefo, um grande historiador antigo, nesse dia, nessa altura da Páscoa e provavelmente de Pentecostes também, a cidade tinha cerca de 2 milhões de pessoas. Não é difícil acreditar nisso, porque foi mais do que isso que saiu do Egito, né? Então pensa assim, uma cidade com capacidade para 70 mil pessoas, de repente tinha 2 milhões. Segundo Flávio Josefo, hoje em dia há pessoas que defendem 500 mil, ok, de qualquer das maneiras, mesmo que seja 500 mil, na pior das hipóteses, são quantas vezes mais do que aquilo que a cidade estava preparada, né? E outra coisa, essas pessoas estavam lá, mas elas voltariam para os seus países. E Jesus não queria que ninguém voltasse igual. Essa que é a questão. Irmãos, Jesus não quer que você venha no culto, domingo após domingo, culto após culto, evento após evento, e você saia igual daqui. E você não carregue nada diferente consigo daqui. Jesus não quer que você saia daqui e que a luz de Jesus não brilhe na sua vida para quem está lá fora. Então esse foi o grande objetivo daquele dia. Aquele dia tinha um propósito que às vezes nós passamos despercebido, mas o propósito daquele dia é que aqueles homens que vinham de toda a parte do mundo saíssem dali e voltassem para os seus países. Jesus queria que cada um deles regressasse impactado pela palavra de Deus, que cada um daqueles homens e mulheres que ali estavam carregassem algo diferente para as suas casas. E na verdade, irmãos, o dia de Pentecostes foi o maior envio missionário da história da humanidade. Mas indiretamente, porque diretamente ninguém fala nisso, mas do dia de Pentecostes nasce, por exemplo, a igreja em Roma. A carta que nós estudamos aos Romanos, que Paulo escreve à igreja de Roma, Paulo nunca tinha estado lá, Pedro nunca tinha estado lá, nenhum apóstolo tinha estado lá. A igreja chega lá de uma maneira orgânica, com as pessoas que tinham vindo de Jerusalém. A mesma coisa acontece com aquele etíope, né, que Filipe batiza.
pessoas que tinham vindo de África, do norte de África, e que levaram o Evangelho de volta para eles. Então, o dia de Pentecostes foi esse dia que enviou mais missionários da história da igreja. E a língua não foi barreira para o agir de Deus naqueles homens. Irmãos, nós colocamos barreiras para o avanço do Evangelho. Nós colocamos obstáculos para o avanço da obra. Mas sabe por que nós fazemos isso? Porque nós achamos que o avanço da obra depende de nós. Mas não, a obra é de Jesus. Os planos são de Jesus. E a igreja está nas mãos de Jesus. E é o Espírito Santo que dirige e sustenta a igreja. Eu imagino que alguém dissesse assim, naquele grupo de 120, alguém dissesse assim, olha, vamos sair lá para fora evangelizar? Talvez um ou outro dizia assim, não, mas não conseguimos porque nós não falamos a língua deles, mas nós não somos muito bons de teologia, mas a lei não permite anunciar outro senhor que não seja César, né? Todas essas limitações são humanas, mas para Deus não existem limitações. O problema é que nós estamos fazendo a obra olhando somente para a parte natural. Às vezes olhando para a nossa capacidade. Às vezes eu peço ao irmão para pregar, para trazer uma palavra, e a pessoa fala assim, ai pastor, mas eu não me sinto capaz. Uai, você acha que eu sinto? Vocês acham que eu sinto? Ai, mas abrir o culto e fechar, e a palavra de oferta, e uma pregação, é muita coisa. Irmãos, nós não somos capazes, e precisamente por não sermos capazes, que nos faz aptos a fazer. Essa é que é o propósito. Quando nós fazemos por nossa conta e risco, nós observamos um monte de obstáculos, um monte de barreiras, um monte de medos. Agora, quando é o Espírito Santo que nos move, não há obstáculos para quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando é o Espírito Santo que nos impulsiona, não tem barreiras, não tem perseguição, nada pode impedir. Pode haver resistência, mas nada resiste à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então ninguém vai parar essa verdade. Ninguém. Porque é Jesus que edifica e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aqueles homens se reuniram na oração, confiando em Deus, confiando na promessa do Pai, confiando nas palavras de Jesus, e o Espírito Santo desceu sobre eles de uma maneira poderosa. Atos capítulo 2, verso 6. E quando depois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Repare que a multidão afluiu. O que é que isso significa? Indica que houve um movimento da multidão em direção aos discípulos. Não foram os discípulos que correram atrás da multidão. Foi o contrário. A multidão foi atraída pela manifestação do Espírito. Irmãos, isso é algo profundo. Quando Deus se manifesta, Ele mesmo atrai as pessoas para a igreja. Por vezes nós pensamos que o avanço e o crescimento da obra dependa de uma ação evangelística lá fora, de um desempenho, de uma liturgia, de um método, mas não tem nada a ver com isso. A igreja, ela enche se Deus agir. A igreja, as pessoas vão sendo acrescentadas se Deus está no meio. Eu não estou dizendo que, irmão, nós, graças a Deus, às vezes eu estava olhando para esses 3 anos e pouco que a gente está aqui, e olha como evoluiu, né, o grupo de louvor, por exemplo, né? Deus acrescentou as pessoas, né? Eu não estou com isso, não me leve a mal com isso, eu não estou dizendo que antes Deus não estava, não tem nada a ver com isso, né? Isso é criar contendas onde não existe, mas como Deus cresceu aqui o grupo nesses últimos anos, como eles têm melhorado, tanto na parte instrumental como na parte vocal, como Deus acrescenta. Não precisa correr atrás de ninguém, não precisa forçar a barra. Deus acrescenta. Quando é propósito dele, Deus acrescenta. E nós às vezes é que achamos que não, porque tem que ser fulano tal, porque se não for fulano tal. Não, nada depende de nós, tudo depende de Deus. E quando Deus opera, Ele acrescenta as pessoas. Deus traz, Deus tira. Porque quando as pessoas são atraídas para a igreja por causa de outra coisa, que não seja o Espírito Santo de Deus, essas pessoas rapidinho saem também.
Se a pessoa vem para a igreja por causa de outra coisa que não seja o Espírito de Deus, rapidinho você pode crer contendas, brigas e agora está dodó e vai embora. Porque não foi Deus, não foi o Espírito Santo que atraiu. Vieram atrás do movimento. Vieram atrás, não, está na moda, a igreja de Pontô está na moda, vamos para a igreja de Pontô. Mas depois chega aqui e cai do cavalo. Porque a gente não tem nada de bom aqui que não seja o Espírito Santo agindo no nosso meio. Então nós vemos que homens vão e vêm, métodos vão e vêm, pessoas, modinhas de igreja vai e vem. Agora o Espírito Santo permanece, a palavra de Deus permanece, a graça de Deus vai sendo derramada pela igreja. Por isso o servo de Deus, ele deve viver completamente na dependência do Espírito Santo. E viver na dependência do Espírito Santo não significa ficar de braços cruzados à espera, né, de forma passiva. Viver na dependência do Espírito Santo significa fazer o que está ao seu alcance, mas fazer tudo debaixo de oração e direcionamento de Deus. E se assim for, você pode descansar nele. Não vale a pena se cansar muito. Não vale a pena se afadigar muito. Não vale a pena perder muitas noites de sono. Se você está na direção de Deus, se você confia no Espírito Santo do Senhor, descansa nele, porque ele vai fazer o melhor. Se o Espírito Santo está no controle da sua vida e você está conectado com ele, você está no centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Talvez a vontade de Deus não seja bem aquilo que você esperava, né? Mas pode ter certeza que a vontade de Deus é tudo o que você precisa de viver. Aqueles homens, eles não tinham nada deles para dar para o povo. O que é que aqueles homens tinham? Olha o que é que diz lá no verso 7 de Atos capítulo 2. Eles estavam atônimos, eles estavam admirados, eles estavam perplexos, dizendo: vede, não são porventura esses homens galileus que estão falando por aí? Esse termo Galileu não falava só de onde eles vinham, não era só uma questão geográfica. O termo Galileu era um termo depreciativo, né? Você lembra quando alguém disse assim: pode alguma coisa vir boa de Nazaré? De Nazaré não vem nada bom, da Galileia não vem nada bom. Jerusalém era o centro religioso, Jerusalém era o centro dos teólogos, dos rabinos, do culto, né? E tudo que não fosse Jerusalém era periferia, era considerado secundário, né? Eles não tinham formação rabínica, eles não pertenciam a nenhuma elite sacerdotal, eles não faziam parte do núcleo religioso, porque os homens não tinham nada para dar, não tinham prestígio, não tinham formação académica, não tinham autoridade institucional, eles não tinham influência política, mas eles tinham o poder de Deus sobre a vida deles. Eles tinham a presença do Espírito Santo sobre a vida deles. O milagre do dia de Pentecostes não foi só um milagre a nível linguístico, mas foi um milagre a nível sociológico, porque Deus escolhe homens desprezados para inaugurar o maior movimento da história da humanidade. Por isso que a palavra diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O dia de Pentecostes não mostra homens fortes, não mostra homens autoritários, influenciadores, homens instruídos e capacitados sendo usados pelo Espírito Santo. Não. O dia de Pentecostes mostra homens fracos, desprezados, sendo usados poderosamente por Deus. E sabem por que isso é assim? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Eu vinha hoje falando no carro, você já viu? Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Por quê? Parece que é coincidência isso? Não. Deus quis mostrar: olha, sou eu que estou fazendo, não é vocês. O próprio Paulo dá esse exemplo em Romanos capítulo 9 ou 10, não recordo agora. É porque se fosse só Sara estéril, né, podia ter sido coincidência, né? Mas agora, uma sequência de 3, era para não deixar dúvidas que quem move a história, quem dirige o seu povo é Deus. E no Pentecostes nós vemos homens que não tinham valor para a sociedade. Mas o dia de Pentecostes ele não exaltou esses homens também não. Ele exaltou o Espírito. Eles não tinham nada deles para oferecer.
Mas o poder não vinha da Galileia. O poder vinha do céu na vida deles. E por isso que o Evangelho é loucura. Para quem não crê. Mas para nós é poder de Deus. E só quem é espiritual consegue entender as coisas espirituais. De repente aqueles homens que se calhar tinham muito mais formação académica do que Pedro, eles estavam sendo atravessados pela palavra. Eles estavam sendo confrontados por homens iletrados. Homens que não tinham nenhuma, aos olhos da sociedade, capacidade. Eles estavam a ser confrontados pelas grandezas de Deus. Por homens simples, pecadores. Os homens simples da sociedade estavam agora no palco principal. Mas quem brilhava era Jesus. O homem podia estar no palco. O homem pode subir no púlpito. Mas quem tem que brilhar é Jesus Cristo de Nazaré. É por Ele que estamos aqui. Pessoas simples, desprezadas, sem influência, que para muitos não tinham valor, mas o Espírito Santo era tudo o que eles precisavam. Tudo o que eles precisavam. E o diferencial desses homens não era que eles tinham tido um tempo com Jesus. Porque a gente pensa assim, não, porque eles também tiveram 3 anos e meio com Jesus, né? Isso foi muito bom para eles. Mas claro que eles foram privilegiados por isso. 3 anos e meio. Mas olha o exemplo de Judas. Também teve os mesmos 3 anos e meio com Jesus. Mas o seu Senhor nunca foi Jesus. O Senhor de Judas foi sempre Ele mesmo. O Senhor de Judas foi sempre o seu ventre. O Senhor de Judas foi sempre o dinheiro. No interior, Judas nunca foi, né, um discípulo verdadeiro de Jesus. E para Judas, Jesus nunca foi o seu Senhor. Então não é o facto, às vezes, de andar muito tempo, supostamente, nos caminhos de Jesus, que isso reflete na sua realidade espiritual. Então, esses homens tinham sido privilegiados 3 anos e meio diretamente com o Mestre. Eu não sei quanto a vocês, mas eu amava ter tido essa oportunidade. Eu amava. E aqueles homens tiveram. E claro que isso foi uma mais-valia. Mas isso não diz muita coisa. Porque Judas também teve. E quantos outros também teve. E quando Jesus pregava, às vezes eles viravam as costas. E quando Jesus foi preso, todos se dispersaram, todos fugiram. Né? Mas olha outro exemplo de quem não teve com Jesus. Paulo não teve com Jesus. Paulo não conheceu Jesus. Aliás, era até algo que o desqualificava como apóstolo. Porque para ser apóstolo, tinha que ter estado com Jesus presencialmente desde o dia do batismo até o dia que ele foi elevado aos céus. E Paulo não cumpria esse requisito. Por isso que o ministério de Paulo era tão questionado. Porque ele não cumpria o requisito que os próprios apóstolos colocaram. Paulo não teve com Jesus 3 anos. Mas no dia que Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Ele responde assim: quem és tu, Senhor? Apenas um chamado de Jesus. Paulo se rende e chama Jesus de Senhor. Não foram 3 anos e meio. Foram minutos. Em alguns minutos, meus irmãos, a nossa noção de Senhor pode mudar da água para o vinho. Não precisa muito tempo, não precisa grande preparação, não precisa muita coisa. Agora precisa de um coração sensível à voz e ao chamado do Espírito Santo na vida de cada um. Aqueles homens não tinham nada para oferecer. E se você é movido por Deus, quando você não tem nada para oferecer, significa que você tem tudo aquilo que precisa em Jesus. Quando as pessoas ouviram os discípulos a louvar a Deus e a falar outras línguas, olha a reação do povo, no verso 12 e 13, eles ficaram perplexos e eles se questionavam, uns se questionavam, olha, o que é que isso quer dizer? Agora outros zombavam deles, eles tinham curiosidade, olha, o que é que se passa aqui? O que é que está acontecendo aqui? Né? E tinham dúvidas, e é normal ter dúvidas, nós temos um monte de dúvidas sobre um monte de coisas. E está tudo certo ter dúvidas. O problema não é ter dúvidas, meus irmãos. O problema é quando eu começo a desconsiderar o agir de Deus pelas minhas dúvidas. Foi o que aconteceu aqui. Tinham dúvidas, não sabiam o que é que estava a acontecer. O que é que eles começaram a fazer? Eles começaram a zombar daquilo que eles estavam a ver ali.
E esse que é o grande problema. Quando eu não entendo, e ok, nós não temos que entender tudo, mas quando eu começo a zombar, que foi o que aconteceu aqui. Quando alguém não compreende as coisas de Deus, isso é uma reação que infelizmente acontece. Negação, zombaria, desconfiança. Infelizmente tem muito crente carnal por aí, que não conhece o mundo espiritual, que não entende as coisas espirituais. E isso não é do dia de Pentecostes, isso é de sempre. Jesus, ele foi expulsar um demónio, e os religiosos olharam para Jesus e disseram assim: olha, tu expulsas demónio pelos príncipes dos demónios, né? Tu és aliado de Satanás. Porquê? Porque eles não estavam a entender como é que aquele homem podia fazer aquelas coisas. Paulo diz em Coríntios capítulo 2 verso 14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque parecem loucura. E para o homem natural, o homem espiritual parece um doido. Nós somos doidos para algumas pessoas, porque a gente abdica da nossa família, abdica da nossa casa, abdica do nosso conforto, e está aqui, trabalhando para Deus, né? Às vezes brigando uns com os outros, né? Às vezes tem que engolir um sapo aqui, uma rã ali, e vamos caminhando. E as pessoas pensam: você é doido, larga isso, vai viver a tua vida. Porque as pessoas não entendem as coisas espirituais. São loucura para quem não entende, mas quem é espiritual entende, sabe. E o problema não é ter dúvidas, o problema não é questionar, o problema não está nessas coisas. O problema é quando eu nego e zombo do agir de Deus. E hoje nós, principalmente até nessa área das línguas, né, nós vemos muita coisa esquisita na internet. Nós vemos muita coisa esquisita acontecer no meio cristão. Hoje a gente tem igrejas que a gente não sabe se é uma igreja, se é um centro de macumba, sei lá, está tão diferente as coisas, né? Então, é normal ter dúvidas, e como hoje a informação está muito aberta, a gente vê coisas que às vezes acabamos zombando também, né? Mas nós temos que ter muito cuidado para não sermos achados zombando de Deus. Nós temos que ter muito cuidado para não sermos achados combatendo contra Deus. Porque aqueles homens disseram: eles estão bêbados. Olha o discernimento desse povo. Eram pessoas que supostamente eram religiosas. Eram pessoas que supostamente conheciam o mundo espiritual, que acreditavam no Deus Altíssimo. E diante de tudo aquilo que eles ouviam os discípulos dizer, eles disseram assim: não, ele está bêbado. Esse povo está doido. E o que eles estavam ouvindo não eram frases sem nexo. Eles não estavam ouvindo aquilo que a gente ouve hoje como língua estranha na igreja. Não. Eles não estavam ouvindo palavras sem sentido. Eles não estavam ouvindo palavras aleatórias. Eles estavam ouvindo homens cheios do Espírito Santo a falar das grandezas de Deus. Eles estavam ouvindo a sua própria língua. Mas eles zombavam das grandezas de Deus. Olha o que diz o verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como, pois, ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. Irmãos, eles zombavam do próprio Senhor Jesus. E nós temos que ter cuidado, às vezes, nós nos tornamos muito críticos. Eu não estou dizendo que a gente não pode ser crítico, eu não estou dizendo que a gente não pode ter um quê de desconfiança. Isso é saudável, ok, a gente deve sim estar com os olhos abertos, vigiar e orar, mas às vezes tornamos críticos demais e acabamos zombando de coisas santas e de coisas que são de Deus. E olha, aqueles homens não falavam coisas à toa, eles falavam as grandezas de Deus, e essa é a marca de alguém que é cheio do Espírito Santo, né? Quem é cheio do Espírito Santo fala das grandezas de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo não fica perdendo conversa, não fica fazendo conversa fiada, metido em contendas, falando dele mesmo, se apresentando. Não, quem é cheio do Espírito Santo exalta a Deus. Quem é cheio do Espírito Santo ora por direcionamento, confia no Senhor e anuncia as grandezas de Deus. Mas aqueles homens estavam tão cheios deles mesmo, tão carnais, que eles não reconheciam o agir de Deus na vida dos discípulos. E isso é muito perigoso. Porque quando nós não reconhecemos o agir de Deus, corremos o risco de lutar contra o próprio Deus. E por vezes Deus está nos direcionando para algo da nossa vida e nós estamos tão cheios de nós mesmos que não aceitamos esse direcionamento.
Não nos submetemos à sua vontade. Sabe aquela hora, não, talvez você já passou por isso, aquela hora que tudo fecha, aquela hora que parece que nada está dando certo, que todos os teus planos estão caminhando no sentido contrário, né? E a gente tem que ter muito cuidado quando fala dessas coisas. No outro dia, ontem, acho que foi ontem, já não lembro, houve alguém que mandou uma mensagem para mim: pastor, eu preciso de comida, eu estou com fome. E obviamente, assim, eu acho que qualquer um, né, mesmo que não seja cristão, não vai conseguir ficar indiferente. A pessoa mandou uma mensagem para mim e eu fiz assim: onde é que tu estás? Já estou longe e tal, não tinha tempo, foi uma semana agitada. Falei assim, ele mandou a conta bancária, eu enviei uma coisa, pouca coisa que estava dentro do alcance, né? E eu conheço a história dessa pessoa. E eu falei para ele, com muito temor e muito zelo, falei assim: meu irmão, eu não quero destruir o teu sonho. Eu não quero destruir o teu sonho. Mas será que Deus não está te direcionando para outra coisa? Porque o tempo que tu estás aqui, sem trabalho, estás a viver praticamente na rua, vivendo de caridade, será que Deus não fechou as portas aqui? E eu disse: tu tens orado nesse sentido? Porque se calhar tens que voltar. A gente tem que ser sincero, a gente tem que estar atento aos sinais, a gente tem que ter um desconfiómetro espiritual. E eu falei isso com ele. E eu ainda falei cheio de dedos, né? Porque a pessoa, quando fala alguma coisa, quando é sincero, o pastor está a destruir os meus sonhos, né? Não, a gente tem que ser sinceros. O cara está dormindo num parque de estacionamento, num shopping. Eu falei: meu irmão, se calhar Deus fechou as portas aqui, se calhar existem instituições aqui na França que te levam para o Brasil de volta e ainda te dão dinheiro para gastar lá. Vocês querem? Eu te dou o contacto. Se calhar Deus está fechando, nós temos que estar com atenção àquilo que Deus está fazendo na nossa vida, porque às vezes Deus está nos direcionando para algo, mas a nossa teimosia é tão grande, a nosso ego é tão grande, e nós negamos aquilo que Deus está movendo na nossa vida, né? E aqueles homens estavam ali buscando de Deus, né? Buscando o Espírito Santo, e Deus acabou de escrever uma história maravilhosa através deles, né? Homens que se predispuseram a ser dirigidos por ele, né? E os discípulos ouviram aquela zombaria, né? Esse povo está bêbado, esse povo está doido, e eles ficaram calados, né? Eles cruzaram os braços, eles deixaram que o nome de Jesus fosse zombado? Não, eles não conseguiram ficar quietos vendo pessoas zombando de Deus. E nós também não podemos ficar quietos. E nós, como igreja, também temos que nos levantar e calar quando o nome de Deus é blasfemado. Olha o que é que aconteceu no verso 14, estou quase terminando. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Olha o que é que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Olha o que é que o Espírito Santo faz na vida de um covarde. Porque Pedro foi um covarde. Olha o que é que o Espírito Santo faz na vida de alguém que tinha negado Jesus. Um homem sem instrução. Um homem iletrado. Iletrado não significa que ele não soubesse ler e escrever, mas não tinha formação, não tinha um currículo para apresentar. Um homem que há 50 dias atrás tinha jurado por Deus que não conhecia Jesus. Olha a gravidade dessa época. O negar de Pedro foi muito mais profundo. Ele jurou por Deus que não conhecia Jesus. E jurou sobre condenação. Ele diz: olha, ainda que eu seja amaldiçoado, eu não conheço esse homem. Olha a gravidade. Alguém que há 50 dias atrás tinha jurado e praguejado que não conhecia Jesus. Só que o mesmo Pedro que jurou não conhecer Jesus é o Pedro que se levanta para proclamar Cristo diante de milhares de pessoas. Esse é o impacto do Espírito Santo na vida do crente. Não importa o teu passado, não importa o teu histórico de pecado, não importa o teu registro criminal. Se Deus te alcançou, se o Espírito Santo desceu sobre a tua vida, o passado fica lá atrás e eis que tudo se faz novo em nós. E onde o inimigo te humilhou, Deus pode te levantar para a glória dele.
E ele diz no verso 15, esses homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo já a 3ª hora do dia, 9 da manhã. E Pedro começa a sua defesa. Mas Pedro começa a sua defesa não apontando para ele mesmo. Ele não começa a sua defesa apontando para o seu caráter. Porque assim, vocês estão dizendo que eu sou bêbado? Não, eu sou crente, eu não bebo. Eu fujo dessas coisas, da aparência do mal, eu sou íntegro. Ele não começa assim. Ele não começa a sua defesa defendendo o seu caráter, dizendo quão honesto ele era, mostrando o seu testemunho de discípulo, mostrando as suas credenciais de apóstolo. Pedro começa a sua defesa apontando para a palavra de Deus. Pedro sabia que tinha na palavra todos os argumentos que ele precisava. Irmãos, quando você anda com Deus, deixa a palavra de Deus falar por si. Você não precisa de se defender, você precisa de ser fiel à palavra de Deus. E se a palavra de Deus está na sua vida, pode ficar tranquilo, pode ficar descansado, porque o Espírito Santo está dirigindo. Vamos ficar de pé, aleluia, glória a Deus. Verso 16, glória a Deus. Ele diz assim: nós não estamos bêbados, nós não somos loucos, nós não somos irresponsáveis. Mas no verso 16 ele diz: olha, mas o que está acontecendo aqui foi o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, e o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Você invoca o nome do Senhor? Eu invoco o nome do Senhor todos os dias, porque todos os dias eu não me sinto capaz, todos os dias eu me sinto curto, todos os dias eu me sinto carente, todos os dias eu sinto que falta algo. Mas quando eu penso isso, eu lembro que não é de mim, mas é do Espírito que habita em mim. A palavra do Senhor lá diz em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe o que é que essa palavra carecem significa? Fica curto, fica aquém. Tudo que você possa fazer, meu irmão, vai ficar curto. A sua formação acadêmica é curto. Os seus atos de justiça é curto. Tudo o que você faz no meio religioso é curto, carece. Por isso que nós temos que invocar o nome do Senhor todos os dias. Porque aquilo que é curto para nós, a cruz nos fez alcançar. O sangue que nós vamos participar agora, o pão representando o seu corpo, é o que nos faz ser hábeis, capazes para viver o que Deus tem para as nossas vidas. Não tem outra coisa, meus irmãos. Estude o que você puder estudar, participe do culto que você puder participar, mas se não for a presença do Espírito Santo na sua vida, nada disso tem qualquer valor. Eu sou um apologista ao estudo, vocês sabem. Se eu pudesse, se eu mandasse em vocês, todos vocês faziam um curso teológico, pelo menos o básico. Vocês sabem que eu sou apologista a isso, mas eu reconheço que sem o agir do Espírito Santo, isso não vale nada, nada, nada. E Jesus foi bem claro: não deixe um passo sem o Espírito Santo. Amém?